Olá, galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, hoje nós iremos trabalhar página 48, 49, 50, 51 e 52. Conteúdo bem tranquilo. Quem produz agropecuária brasileira? O que vocês têm que saber aqui nessa página? O que vocês têm que grifar, que é importante? Diferenciar a agricultura familiar da agricultura comercial. Agricultura familiar, praticada principalmente pelo agricultor e seus familiares, ocupa minifúndios, ou seja, pequenas propriedades. Nessas propriedades, geralmente se cultiva diversos produtos de alimento, como alface, beterraba, mandioca, feijão, enfim, vários produtos. Às vezes, na maioria das vezes, é pouco capitalizada, né? O agricultor não tem grandes reservas econômicas e falta assistência técnica, ele não tem o dinheiro, né, para investir num profissional técnico que acompanhe. Geralmente o trabalho é feito familiar e a produção destina-se ao mercado interno. E a agropecuária comercial já é o contrário, grandes empresas com contratação de funcionários em grandes áreas, propriedades de grande extensão, geralmente é um cultivo só, um único produto. Tem bastante capital, bastante dinheiro para se investir. Esse dinheiro é investido, então, em tecnologia e insumos agrícolas e, geralmente, a produção é o mercado externo, se destina para fora do Brasil, tá? A produção agropecuária. Então, até os anos de 1960, o crescimento da agropecuária brasileira se baseava na expansão de áreas de cultivo, apresentando baixos índices de produtividade. Então, se desmatava uma área, se produzia ali 2 anos, não tinha mais produtividade, ia para outra área. E assim ia se fazendo uma constante devastação ambiental. Não se preocupava em investimento no solo, investimento em subsídios que auxiliassem a produção, né, nesse mesmo local. Isso então vem mudando, essa realidade vem mudando e o investimento então em ciência e tecnologia contribuíram para esse resultado. Então hoje o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de alimentos e energia renovável. Tanto o agronegócio, que é a agricultura comercial, quanto a agricultura familiar participam dessa economia, né? Ou seja, atendendo a necessidade interna ou externa, ambos contribuindo para o crescimento econômico, tá? Aqui nós temos um gráfico para vocês observar que a área colhida em hectare de 1970 até 2015, ela não teve uma mudança tão expressiva em relação à produção em tonelada. A produção em tonelada aumentou drasticamente. Por quê? Porque essas áreas que antes não tinham esse cuidado, graças à ciência e tecnologia, tornaram essas áreas mais produtivas. Então, com isso, aumentando a cada ano a produtividade. A produção familiar, ela é fundamental para garantir o abastecimento de alimento da população brasileira, tá? Ela é ampla, diversificada, com frutas, legumes, verduras e atualmente, aproximadamente 38% de tudo que se produz no setor agropecuário é proveniente da agricultura familiar. Então, tem uma importância muito grande. Outros aspectos positivos, então, em relação à agricultura familiar. Geralmente se tem um uso sustentável dos recursos naturais, se preocupa com o meio ambiente, protege o meio ambiente. Em relação ao número de estabelecimentos rurais, ela emprega quase 3 vezes mais trabalhadores do que a agricultura comercial. Por quê? Porque a comercial usa muita tecnologia, muita robotização, enquanto que a familiar é mais mão de obra, então emprega mais pessoas. E por meio da agricultura familiar também pode-se preservar as tradições e os costumes locais, ou seja, as famílias, os filhos acabam ficando na área rural, continuando o trabalho que os pais já tinham iniciado, que os avós já tinham iniciado, e dessa forma, então, se preserva a tradição e os costumes que eles têm no interior. Aqui nós temos Brasil participação da produção agropecuária familiar no VBP por produto em 2006, que seria o valor bruto da produção, que corresponde ao faturamento bruto do produto naquele período.
Então, nós temos destaque para mandioca, feijão, milho, café. Vejam que o soja é o que tem menor quantidade, porque o soja é característico da agricultura comercial. A produção comercial ou agronegócio, que é a mesma denominação. Ele também tem uma importante participação na economia do Brasil. De 1994 a 2016, ele representou mais ou menos 24% do produto interno bruto nacional, ou seja, de todas as riquezas produzidas no país, tá? Quase um quarto do que gerou dentro do país veio do agronegócio. Então, desde 1970, a produção brasileira de grãos, assim como a de frutas e carnes, vem apresentando ganhos contínuos de produtividade, como a gente já conversou, né, sobre o uso da ciência, da tecnologia para isso, para auxiliar esse aumento da produtividade. E também nós destacamos que o Brasil é produtor e exportador de bois, porcos e aves. De acordo com a Embrapa, que estuda isso, o órgão responsável pelos estudos, mais de 70% do que é consumido de carnes desses animais se produz no próprio país, tá? A criação bovina se destaca, o Brasil cria gado de corte, que é para produção de carne, e o gado leiteiro, que é o responsável pelo leite que está na nossa mesa, né? Então, grande parte dos produtos obtidos do agronegócio é vendido para outros países, também contribuindo assim para trazer recursos financeiros para o Brasil, tá? Em valor de produção, a carne bovina de corte perde apenas para o soja, tá? Quanto aos consumidores, quem que compra esses produtos do Brasil? China e Estados Unidos são os principais países que compram produtos agropecuários brasileiros. Agora, o Brasil, os principais produtos e produtores agrícolas. Então, o Mato Grosso se destaca soja e milho em grão, a Bahia, banana, Minas Gerais, o café, São Paulo, laranja e cana-de-açúcar. Então, são exemplos aqui. Aqui nós temos as atividades para vocês fazerem. Então, número 1, que tipo de produção da paisagem, que tipo de produção a paisagem mostra? Cultivo de quê? Policultura, monocultura, que alimento que é produzido ali? Considerando os conteúdos estudados, a paisagem representa agricultura comercial ou familiar? Cuide-se para não se confundir. A agricultura familiar emprega a mão de obra familiar. Comercial, empregados, mas a agricultura comercial é monocultura, cultivo de um único produto. Então, aqui provavelmente seja, pelo que a gente observa, um único produto. Então, vocês vão lá estudar e ver se é agricultura comercial ou familiar, tá bom? Por hoje era isso. Um beijo a todos.